Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos Giboa e hoje a nossa aula é sobre meios de transportes no Brasil, parte 2. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Transporte dutoviário. No Brasil, o transporte dutoviário surgiu na década de 50, sendo pouco utilizado em comparação a outros tipos de transportes. Segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestre, cerca de 60% dos transportes no país é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por dutovias. Merecem destaque o oleoduto São Sebastião-Paulínia, com 226 quilômetros de extensão, e de Angra dos Reis Caxias, com 125 quilômetros de extensão. O Mineroduto Paragominas-Barcarena, no estado do Pará, tem 250 quilômetros de extensão. E o gasoduto Brasil-Bolívia, com 3.150 quilômetros de extensão, sendo 2.593 quilômetros em território brasileiro. Considerado o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. A maioria dos produtos transportados pelos dutos são realizados pela empresa de petróleo brasileira, a Petrobras. No mundo, as dutovias são dos mais importantes meios de transporte, sendo muito empregado nos Estados Unidos e no continente europeu. Aqui nós temos um mapa mostrando os gasodutos de transporte, tanto no território brasileiro quanto em alguns países da América do Sul. Agora falaremos do transporte aéreo brasileiro. O transporte aéreo é utilizado geralmente para transportar mercadorias de alto valor, com a necessidade de entrega rápida, já que esse modal é o mais rápido de todos. Seu transporte é mais seguro, o que não requer embalagens com muito reforço, reduzindo o custo da embalagem e facilitando o embarque e desembarque do produto. Esse transporte possui algumas desvantagens, como por exemplo, a baixa quantidade de mercadorias que pode carregar, o alto custo do transporte e o alto custo da infraestrutura, uma vez que requer aeroportos que consigam receber as aeronaves e necessitam de uma base estrutural para sua criação. O frete desse modal é baseado no cálculo do peso da mercadoria, aumentando conforme o peso da mesma, ou seja, quanto mais pesado, mais caro. No Brasil, quem coordena o tráfego aéreo é a Infraero, tanto para transporte de cargas quanto de pessoas. Atualmente, apresentamos um total de 60 aeroportos, 72 estações de prestação de serviço de telecomunicações e 24 terminais de logística de carga, denominada Rede Teca. Na Rede Teca são prestados os serviços de armazenagem e movimentação das cargas, importadas, exportadas e de destino nacional. No ano de 2016, houve 62.661 toneladas de produtos importados e 32.369 toneladas de produtos exportados,
através de transportes aéreos no Brasil. Com esses números, é possível perceber a baixa utilização deste modal, devido seu alto custo financeiro. Para o transporte aéreo, os produtos devem passar por algumas exigências, principalmente os que não tragam perigo à aeronave, aos passageiros, aos operadores, qualquer envolvido e às outras cargas. Para o transporte de mercadorias vistas como perigosas, a companhia aérea deve autorizar e a mercadoria requer uma ficha de emergência, na qual precisa constar as ações a serem tomadas referente a algum eventual problema. A Nações Unidas classifica como mercadorias perigosas para o transporte aéreo. Vamos a eles: explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias tóxicas, materiais corrosivos, materiais radioativos, entre outros produtos perigosos. É permitido o transporte de animais vivos, cargas comuns secas, cargas congeladas e armamentos. Aqui nós temos dados do transporte aéreo em nosso país. Transporte rodoviário no Brasil. A implantação de rodovias no Brasil teve início na presidência de Washington Luiz, na década de 1920, cujo lema de governo era: governar é abrir estradas. Após a Segunda Guerra Mundial, viu-se uma ascensão do modal rodoviário em todo o mundo, mesmo em países com bons sistemas de transporte hidroviário e ferroviário. Isso se deve ao crescimento do setor petrolífero, um período em que várias empresas do ramo se fortaleceram ainda mais, pressionando governos com a premissa de gerar mais postos de trabalho, estimulando a população a comprar um automóvel para a obtenção de status social. No Brasil não foi diferente. A partir dos anos 1950, houve um crescimento espantoso dos investimentos no setor rodoviário, quando Juscelino Kubitschek, com seu plano de metas, impulsionou o consumo de derivados de petróleo, incentivando os investimentos na Petrobras e na abertura do país ao capital externo, com destaque para a indústria automobilística. O desenvolvimento do rodoviarismo teve base em estratégias e fatores. Vamos a eles. Rodoviarismo com política de Estado. Construção de grandes rodovias de integração nacional, destinadas a ligar várias regiões do país ao Centro-Sul, principal polo industrial. Construção de modernas rodovias com pistas duplas, interligando os mais importantes centros industriais do país. Construção de Brasília no interior do país, o que determinou a necessidade de rodovias a fim de favorecer e estabelecer o comércio e o povoamento de áreas da região centro-oeste. A atração de empresas automobilísticas, que ampliaram o processo industrial do país,
criando uma cadeia produtiva para abastecer o setor. Pressão do setor automobilístico para a expansão de rodovias. Sucateamento das ferrovias, que foram fundamentais no período agrário exportador do país. Exemplo, cafeicultura. Passagem do Brasil de um país agrário exportador para um país urbano industrial, o que transformou o rodoviarismo num símbolo de modernidade e favoreceu o prestígio político dos governantes. Aspectos favoráveis. Adequado para curtas e médias distâncias. Baixo custo inicial de implantação. Maior flexibilidade no serviço de entrega porta a porta e diante de terrenos íngremes. Tempo de entrega confiável. Integração de todos os estados brasileiros. Agora, os aspectos desfavoráveis. Alto custo de manutenção. Muito poluente com forte impacto ambiental. Segurança no transporte comprometida pela existência de roubos ou furtos de cargas. Maior flexibilidade e integração diante da grande extensão da malha. Os custos tornam-se altos para grandes distâncias. Baixa capacidade de carga. E por último, aumento dos custos quando se eleva os preços do combustível. Exemplo, óleo diesel. Aqui nós temos uma tabela do DENIT em 2015, mostrando todas as regiões do país, as áreas de rede não pavimentada e as de rede pavimentada. Para se ter uma ideia, estudos apontam que o transporte rodoviário pode ser até 5 vezes mais caro que o ferroviário, em média. Um trem com 1 litro de óleo diesel transporta a mesma quantidade que 4,5 caminhões, cada um com a mesma quantidade de combustível. Se o uso de transporte hidroviário predominasse, um navio seria capaz de transportar o mesmo que 29 caminhões. Assim, podemos considerar que os investimentos na construção e manutenção de rodovias são elevados e não possuem uma relação entre custo e benefício favorável, onerando os gastos com infraestrutura, algo primordial para o desenvolvimento de qualquer país. No Brasil, essa situação complica-se em virtude da extensão continental do território, que eleva ainda mais os gastos na construção de estradas para recobrir todas as regiões brasileiras. Bem, galera, vamos ficar por aqui. Até a próxima!